Olá, eu sou a doutora Lorene, dentista, especialista em ortodontia. Hoje eu vou explicar as principais diferenças entre o tratamento ortodôntico convencional e o tratamento ortodôntico autoligado. Antes de saber quais as principais diferenças de um tratamento e de outro, você precisa saber como funciona a movimentação ortodôntica. Como que funciona a movimentação de um dente. E para isso eu vou compará-la com um trem. Pense num trem, o trem possui suas rodas e as rodas vão deslizar pelo trilho para fazer o deslocamento. É mais ou menos o que acontece com o dente. O dente pode ser comparado com o trem, o bracket com as rodas do trem e o trilho do trem você pode comparar com o arco, que é aquela peça que vai ligando um dente no outro. Esse você pode comparar com o trilho do trem. Quando o trem ele sofre um deslocamento, esse deslocamento só é possível pela falta, não total, mas pela pequena quantidade de atrito entre o trilho do trem e a roda. Quando tem um atrito muito grande, o trem simplesmente não desloca ou desloca com uma movimentação mais lenta e pequena. É a mesma coisa que funciona o arco do dente, o arco do aparelho com o bracket. Se você tem um atrito muito grande entre o bracket e o arco, a movimentação vai ser mais lenta, a movimentação vai ser menor. Não vai haver um deslocamento muito grande. Por isso que eu faço essa analogia entre o tratamento dentário com um sistema ferroviário. Então é muito fácil você entender a movimentação dentária. É necessário você fixar que o dente e o bracket eles são um corpo só. O bracket é aquela pecinha que vai grudada no dente, ela vai colada no dente. Então, onde movimenta bracket, movimenta dente. Onde movimenta a roda do trem, movimenta trem, tá? Então, é um corpo só. Esse aqui é um exemplo de um bracket para um tratamento convencional. Esse bracket ele possui as aletas aqui e um gancho. Esse gancho aqui, nesse caso, não é todos os aparelhos que possuem gancho, mas nesse caso, por motivos demonstrativos, ele possui um gancho. Ele possui esse slot, que é onde vai encaixado o arco, e esse aparelho ele é ativado através das borrachinhas ou elastiques, que são aquelas borrachinhas que podem ser transparente, colorida. É ela que faz a ativação do aparelho. Diferente do aparelho autoligado. O aparelho autoligado, ele vem na estrutura fixo nele já, um clipe. Esse clipe que vai fazer a ativação do aparelho. Vamos imaginar que esse fio de fiação elétrica é um arco ortodôntico. Ele vai ser encaixado no slot do aparelho, nesse caso um bracket convencional, e ele vai ser ativado através das borrachinhas. Aqui eu vou usar um elástico de cabelo, para funcionar como se fosse a ativação do aparelho convencional. Então, a ativação é feita pela borrachinha. A gente percebe que a movimentação do bracket, deve se lembrar que sempre que movimenta bracket, movimenta dente, porque o dente está colado aqui no bracket. A movimentação do bracket, ela é um pouquinho mais resistente. Quando eu faço esse movimento para deslize do bracket, você vê que ele desliza, mas que é com uma dificuldade um pouquinho maior. Ó, ele não cai direto. Então, lembrando que o dente está colado no bracket aqui, a movimentação do dente no arco, ela é um pouquinho mais deficiente. Por quê? Porque tem o atrito da borrachinha. Então, ela movimenta. Existe a movimentação, mas ó, é um pouco mais lenta, é um pouco mais deficiente devido ao atrito do elástico. No tratamento ortodôntico autoligado, é colocado o arco dentro do slot, da mesma forma com que foi o aparelho convencional, e esse arco ele é ativado pelo clips. Vai ser fechado esse clipe e aí sim o aparelho está ativado. Nota uma movimentação muito mais livre, muito mais fácil do bracket autoligado. E aí que está a principal diferença.
Como o dente vai estar colado no bracket, essa movimentação vai ser muito mais rápida, livre de um atrito tão resistente quanto no tratamento ortodôntico convencional. A gente precisa entender que, claro que é necessário um certo atrito para haver essa movimentação direcionada. Se não houver atrito, a movimentação não é direcionada, ela é desgovernada. Então, esse arco com o bracket, ele vai ter esse atrito direcionando a movimentação do dente. É a mesma coisa no sistema do trem. Se houver zero atrito, não houver atrito, o trem vai virar um trem desgovernado. O trilho, ele gera esse atrito para manter o trem numa direção. As melhores indicações para o tratamento autoligado são em pacientes que possuem poucos espaços, apinhamentos excessivos, apinhamentos inferiores dos dentes inferiores excessivos, casos de retratamento ortodôntico em que precisa movimentar poucos dentes e o dentista quer que o alinhamento seja feito de maneira rápida. Esses são alguns casos que pode ser indicado o tratamento ortodôntico autoligado. Você, ortodontista, pode se perguntar, mas e por que não utilizar o amarrilho metálico ao invés da borrachinha, do elastique? Sim, ele vai funcionar muito parecido com o aparelho autoligado. Se você fizer a ativação de um tratamento ortodôntico convencional com amarrilhos metálicos, ele vai ter muito menos atrito e ele vai funcionar muito parecido com o aparelho autoligado. Porém, o amarrilho, ele ao longo do mês, quando o paciente vai para casa, ele gera um desconforto, porque há uma possibilidade de um deslocamento do amarrilho e acabar machucando a bochecha, machuca a mucosa, machuca o lábio. Então, a estrutura do aparelho autoligado, ela já é uma estrutura muito mais confortável para a bochecha, até para o próprio paciente poder mastigar. Enquanto que você coloca o amarrilho num aparelho convencional, normalmente o paciente vai se queixar que vai fazer ferida, vai gerar alguma afta, vai gerar algum tipo de injúria no tecido de bochecha ou lábio. Então, nesse ponto, eu acredito que não vale a pena você investir em amarrilhos num tratamento convencional quando você tem a possibilidade de um aparelho autoligado para você fazer esse tratamento nessa fase de alinhamento mais rápida. Uma desvantagem também do amarrilho é porque para você fazer a ativação, você vai precisar amarrar dente por dente. Então, o trabalho que você vai ter de ativar amarrando bracket por bracket com o fio metálico, você vai estar perdendo esse tempo que poderia estar conversando com o paciente, tirando algumas dúvidas dele. Então, eu acredito que se tem uma estrutura, se tem um bracket que possui uma estrutura pronta já para fazer esse tipo de trabalho, não tem por que você perder ainda mais tempo fazendo amarrilhos para ativar dente por dente. Acaba quase que triplicando o tempo que você vai manter o paciente na tua cadeira, enquanto que você poderia estar tirando dúvidas, conversando sobre o tratamento nesse período. Outro fator importante também para lembrar é que tanto o tratamento convencional quanto o tratamento autoligado, ambos têm a possibilidade do aparelho estético, que é aquele aparelho que é da cor do dente. Então o bracket, a pecinha que é colada no dente, ela é da cor do dente ou transparente, normalmente eles são de cerâmica ou porcelana, e fica estético. Tanto o aparelho convencional, ativado pela borrachinha, quanto o aparelho autoligado. Então, aí vai do paciente. Se ele quer realmente fazer um tratamento estético, ele tem essa possibilidade em ambas as técnicas. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, faça sua pergunta. Não deixe de perguntar. Qualquer dúvida que tiver em relação aos tipos de tratamento, pode deixar sua pergunta. É muito bom ter essa interação de dentista, ortodontista com os pacientes, enfim, com os futuros pacientes ou com as pessoas que já foram pacientes, para tirar todas as dúvidas. Eu vou ficando por aqui. Em breve vão ter mais conteúdos sobre tratamentos ortodônticos, tipos de aparelhos, dúvidas e tudo mais relacionado à ortodontia. Obrigada. Tchau, tchau.